Boa noite. Eu estava explicando para a Ana aqui, estou com um problema com uma prova agendada daqui a pouquinho, então eu vou limitar aqui a apresentar a cartilha de desinformação do Intervozes, vou falar muito rapidamente. Vou tentar estar aqui amanhã para a gente poder trocar um pouquinho mais no período de amanhã, então acho que ainda vou ajudar a colocar um pouco o horário aí no trilho. Queria agradecer muito o convite. Vou sentar um pouquinho. Eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de mostrar para vocês um pouco desse material que o Intervozes produziu. O Intervozes é um coletivo brasileiro, uma organização que atua na defesa do direito à comunicação já há mais de 15 anos no Brasil e na América Latina. A gente tem atuado em diversas frentes, desde de advocacy, né, que envolve produção de campanhas e até atuação diretamente no Congresso Nacional, defendendo o direito à comunicação, formulando políticas públicas em defesa do direito à comunicação, da liberdade de expressão. Então, a gente está, nesse momento, muito atento e muito presente nessa discussão sobre fake news, liberdade de expressão. E aí a gente produziu esse que é um dos materiais que a gente tem. Inclusive, agora a gente está produzindo um sobre letramento midiático crítico, também novo, a partir de uma pesquisa sobre concentração na mídia. Enfim, convido todos a conhecer um pouquinho. Todos os nossos materiais estão disponíveis na internet gratuitamente. E essa foi uma cartilha que a gente produziu. Queria convidar vocês para ir até o sumário aqui da cartilha, em que a gente tenta contribuir, abrir um pouco essa discussão sobre desinformação, fake news, do ponto de vista do debate sobre liberdade de expressão e sobre o sistema de mídia, né? Que para a gente é particularmente sensível, né? Tudo que estava sendo dito agora, estava pensando um pouco a importância das definições conceituais, né? A gente sabe que elas vão ter implicações diretas na formulação de políticas e na regulação, né? E no próprio debate sobre regulação que está se dando nesse momento nessa trágica CPMI das fake news, porque também o debate de fake news lá no Congresso Nacional, já trazendo um pouco esse olhar mais político, né, ele é feito de um ponto de vista bastante complicado. Para começar, quem que afere o que é verdade ou não, quem vai dizer que tipo de liberdade de expressão é razoável ou não. Tudo isso a gente tem um acúmulo, né, de um debate internacional, inclusive sobre isso, na própria Unesco, no âmbito da ONU, enfim, e dos direitos humanos na concepção, né, da defesa dos direitos humanos internacionalmente, mas isso não tem sido levado em conta na discussão de fake news lá no Congresso. Isso é bastante preocupante. Então, a gente montou aqui essa cartilha, que é um material que a gente tem usado para levar esse debate. A gente está à disposição, já vou colocar isso para vocês, está à disposição para ir onde vocês quiserem, conversar. A gente pode levar esse material, bater um papo com o pessoal e levar outras discussões do Intervozes também. A gente é uma organização que atua em 10 estados do Brasil. A gente tem vários militantes aqui em Campinas, São Paulo, enfim, e não sei de onde vocês são, mas com certeza próximo de vocês. E a gente aqui no sumário tem um pouco de como a gente conduziu alguns elementos fundamentais dessa discussão que eu acho que a gente precisa colocar em debate. Alô? Me ouvem bem? Então, tem um lado desse debate sobre fake news que tem a ver com o modelo do nosso sistema de comunicação, né? Então, aí a gente está colocando em debate a lucratividade da desinformação, a concentração de poder. A gente tem duas pesquisas recentes, uma que chama Monopólios Digitais, estão todas na internet, né? Monopólios Digitais, onde a gente investigou a concentração na camada de conteúdo da internet. E outra que chama Media Ownership Monitor, ou Monitoramento da Propriedade da Mídia. Essa é uma série no Le Monde Diplomatique Brasil sobre ela, em que a gente produziu uma análise sobre, mais especificamente, a mídia mais tradicional e online, mas os grandes conglomerados de mídia, donos da mídia no Brasil. Tudo isso para lembrar que o ambiente onde essa desinformação é produzida é um ambiente cada vez mais concentrado. Mesmo
quando a gente está falando de plataformas como Facebook, Twitter, enfim, a gente está falando de um cenário online que migrou de uma internet mais democrática para uma internet mais concentrada. E isso nos implica uma série de desafios, inclusive regulatórios, inclusive das políticas públicas. Então, a gente traz um pouco essa discussão, passa também pelo debate. Aí vocês estão vendo no sumário o uso de dados privados na promoção da desinformação. Esse é um dos elementos centrais, né? Quando a gente ouviu aqui hoje já sobre os algoritmos, o papel dos algoritmos, a gente está falando do uso de mensagens direcionadas, né? É uma desinformação direcionada ao que você tende a acreditar. Então, a gente tem um debate público agora e político sem esfera pública, né? Sem uma esfera efetivamente pública. Esse é um pouco o problema do WhatsApp. A gente não tem uma esfera pública que possa ser observada, a gente tem mecanismos de desinformação em massa que simulam mensagens privadas. Então, tudo isso usando uma coleta de dados pessoais e o processamento de dados pessoais absolutamente problemático, né? Me parece aí um tema importante. Em seguida, a gente traz dois que eu acho também fundamentais. Zero Rating, Internet entre muros. Aqui a gente apresenta um pouco, eu convido vocês a ler depois, a gente apresenta um pouco o problema da infraestrutura da internet, né? Hoje a gente tem uma violação da neutralidade de rede, que são esses pacotes que as pessoas contratam no celular só com acesso a WhatsApp gratuito, Facebook gratuito, que criou também uma internet desigual, né? É uma violação desse princípio da neutralidade de rede, que é um princípio em que todo site, digamos assim, né, na internet deve ter o mesmo tratamento pelo provedor, né, de internet. Como isso está sendo violado com essas políticas de não cobrança de alguns aplicativos, a gente tem hoje um problema que boa parte dos brasileiros só acessam a internet do WhatsApp, só acessam a internet do Facebook. Então, a gente tem uma internet limitada, né? Não é o universo de informações que está sendo apresentado às pessoas. Então, tem um debate que passa pela política de telecomunicações, pela política de acesso à internet, né, pela regulação das telecomunicações. E, em seguida, um tema mais sensível, né, que é o tema da liberdade de expressão. Quem que decide que conteúdo pode ser removido, né? São as plataformas. Hoje, há uma tendência de concentração desse poder no próprio Facebook, no próprio Google, né, como os mediadores do que vai ser verdadeiro ou falso. Vocês devem ter visto essa semana a notícia do Intercept, falando um pouco sobre o papel do Google. Foi uma reportagem analisando o papel do Google na promoção ativa de estratégias de monetização de sites de fake news da direita. Então, é importante a gente linkar isso, né, com uma indústria, efetivamente, cada vez mais concentrada nessas grandes plataformas. E aí tem uma série de fragilidades, né? Fragilidades nas respostas à desinformação, uma ameaça punitivista, né? Um certo pesar à mão, num sentido de remoção de informações porque houve uma denúncia. Então, a gente tem denúncias hoje, por outro lado, de remoção de conteúdos verdadeiros. Vou dar um exemplo aqui muito rápido. A revista Fórum, por exemplo, noticiou no passado que o Papa tinha enviado um texto, né? Um texto para o Lula, quando ele estava preso. Quem decidia, né, quem era o mediador dessa informação era uma agência de checagem, que era a Lupa, em parceria com o Facebook, e ela decidiu que isso era falso, porque não tinha informação no site do Vaticano sobre isso. E aí todas as pessoas que seguiam a revista Fórum foram notificadas de que a revista Fórum era uma agência de fake news. Todas as pessoas receberam essa notificação, os posts foram retirados do ar, quer dizer, foram bloqueados e ninguém estava vendo mais posts dessa página, por decisão de uma agência de verificação, e, de repente, essa informação é confirmada em seguida. Isso tudo só para a gente lembrar, para além do problema pontual, a gente tem um debate que precisa avançar, né? Não é tão simples quanto ter uma agência verificando o que é fato e o que não é. Então, nesse sentido, tem aí pista das soluções, lá na página 41, lá no finalzinho, a gente colocou alguns princípios aí para o debate sobre como construir uma regulação mais ativa disso. Só para dizer, a gente, para além desse trabalho, a gente tem feito uma articulação internacional e latino-americana de debater como regular, que tipo de regulação seria positiva, né, defendendo diversidade, pluralidade e liberdade de expressão,
seria positiva das grandes plataformas. Então, também convido vocês a entrar no site do Intervoz e conhecer um pouco dos princípios que a gente colocou. Mas aqui, para o debate de fake news, a gente colocou algumas sugestões, né, da discussão. Uma é sobre a mudança nas regras do compartilhamento do conteúdo online, sobretudo na proibição eleitoral, por exemplo, dessas mensagens dirigidas, né, a partir de dados pessoais, a necessidade de transparência e controle dos usuários sobre as plataformas, né, esse é um grande debate político no momento, sobre a necessidade de celeridade na atuação do Poder Judiciário, porque hoje já existe, por exemplo, durante a eleição, a gente já tinha legislação, não precisava de uma nova regulação, já tinha legislação para retirar vários dos grandes problemas que a gente teve durante a eleição. A formação de educadores e operadores do direito, necessidade de fazer debate crítico sobre meios de desinformação, desenvolvimento de mecanismo de corregulação no ambiente digital, enfim, a gente coloca aqui algumas pistas de por onde a gente deve seguir nesse debate de desinformação. Do nosso ponto de vista, é uma discussão que tem que começar, ainda está começando, né? Então, saúdo bastante a iniciativa desse evento, a oportunidade da gente nos colocar aqui, ainda que muito rapidamente, em contato, e queria reforçar, a gente está muito à disposição de vocês. Convido vocês a lerem um pouco o material, e se vocês quiserem, eu espero poder estar aqui amanhã, batendo um papinho com vocês também, enfim, e a gente se encontrando aí pelos corredores, mas também coloco o Intervozes à disposição de vocês, né? A gente está muito afim de fazer essa discussão em todos os lugares e também convido vocês a conhecer um pouco nossa atuação, quem sabe se aproximar, contribuir também, é um coletivo horizontal, tem gente do Brasil inteiro, eu que sou professor aqui, inclusive meu problema é justamente com uma prova que eu preciso aplicar, eu que sou professor, tenho um projeto aqui de educomunicação também aqui no Cotuca, da Unicamp, e faço parte junto com advogados, a gente não tem linguistas no momento, mas a gente tem advogados, eu sou geógrafo, a gente tem comunicadores dos mais diversos, campos, arquitetos, enfim, tem uma diversidade de... Não está rolando, é só chegar, se aproximar da gente. Então, eu queria agradecer a oportunidade e pedir muita desculpa de não poder estar aqui nessa troca de ideias, mas o horário realmente apertou para mim agora. Então, espero encontrá-los amanhã, se der tudo certo. Obrigado, gente.